Olá amigos, muito boa noite, sejam bem-vindos à nossa conversa com vocês. Hoje, dia 11 de março de 2025, 19 horas e 58 minutos aqui no Rio de Janeiro. Sentem-se, fiquem à vontade. A nossa revista semanal da espiritualidade está recheada aqui. Feliz Ano Novo para vocês! Como assim? É que a vida no Brasil começa depois, né? O ano começa depois do Carnaval. Então a gente tem essa brincadeira aqui e é normal que isso aconteça. Bom, mas temos hoje como tema desconhecimento e vaidade. O que é isso? Bom, daqui a pouco a gente trata sobre esse tema, daqui a pouco a gente fala também sobre tudo que nós temos aqui para vocês, novos vídeos, as opiniões de vocês, os comentários, as reflexões, a orientação, claro, do mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues, sempre muito esclarecedor e fortalecedora da alma, mas tudo isso daqui a pouco. Nós vamos agora para a limpeza psíquica, porque é através dela que, com atenção, com reflexão, que nós nos conectamos com os campos superiores da espiritualidade. E, por que não dizermos, nos fortalecemos espiritualmente, ao mesmo tempo que formamos esta grande base vibracional para que nela se apoiem os espíritos do astral superior e beneficiem a humanidade como um todo, não é verdade? Queremos paz e para todos, e para isso precisamos nos conectar aos campos superiores da espiritualidade. Vamos à limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande
foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Aí está, portanto, amigos, a limpeza psíquica fortalecedora da alma, como sempre nos recomenda o racionalismo cristão. Bem, iniciamos, sem mais delongas, estamos aqui falando para os amigos que nos acompanham pela Rádio Razão, também pela nossa página no Facebook, pelo nosso canal aqui no YouTube, e temos a pergunta, não é? A enquete, com uma pergunta que nos diz o seguinte: a vaidade é o motor principal das identidades baseadas em projeções digitais? Prestem atenção nessa pergunta. A vaidade é o motor principal das identidades baseadas em projeções digitais? E o tema hoje, que nós vamos tratar aqui no assunto central, é a vaidade. E olha que interessante, não é? Isso não foi de caso pensado, mas a mensagem da semana trata desse assunto. Ou seja, é preciso ter humildade, pois há muito para aprender. As pessoas que se julgam superiores aos semelhantes em razão da vaidade que trazem no âmago são incapazes de captar os aprendizados necessários ao desenvolvimento de atributos e faculdades espirituais. Portanto, como dissemos, nós não fizemos o planejamento das mensagens semanais, é feita com antecedência, né, de 15 dias, 20 dias pela nossa equipe, e olha só que interessante, né? Falando sobre humildade, falando sobre a vaidade. E, lógico, as pessoas vaidosas que se julgam melhores, superiores, às vezes porque tem um canudo a mais ou tem qualquer coisa que elas acham que é a mais, uma casa mais bonita, um carro mais lustroso, elas se acham superiores. E aí elas não conseguem ter a humildade para olhar à sua volta e aprender com todos, independentemente, todos, da idade, independentemente da posição social, independentemente dos haveres que essa pessoa possa possuir. Jamais se deve estar julgando quem quer que seja, tampouco medindo as pessoas pela sua aparência física. Não devemos medir ninguém, mas
devemos respeitar a todos, porém não devemos jamais julgar quem quer que seja por sua aparência física. Bom, estão dizendo aí que a gente já deu a resposta na mensagem da semana para a enquete. A vaidade é o motor principal das identidades baseadas em projeções digitais? Sim ou não? Bom, antes de nós sairmos de férias para o carnaval, nós gostaram da mensagem da semana? Achei fantástica, né? Bom, mas antes de nós sairmos de férias para os dias de carnaval, ou seja, aqueles 2 dias, né? Segunda e terça, mais o sábado e domingo, nós, na semana anterior, tínhamos apresentado um vídeo com o auxílio da inteligência artificial, falando sobre o desequilíbrio psíquico. E hoje nós temos um vídeo, bem curtinho também, menos de 4 minutos, falando sobre a normalização psíquica, que é uma continuidade daquele vídeo que nós mostramos aqui há 10 dias atrás. Portanto, 10 não, né? 14 dias atrás. Portanto, se vocês quiserem, a gente pode mostrar esse vídeo para vocês sobre a normalização psíquica, com base, claro, o vídeo, as imagens são com a ajuda da inteligência artificial, mas os conhecimentos são com base nos ensinamentos do racionalismo cristão, mas numa linguagem moderna, numa linguagem jovial, né? Para que as pessoas de quaisquer idades possam compreender, absorver e praticar esses ensinamentos. É a nossa meta, é o nosso objetivo, é o nosso desejo, é a nossa vontade. Bom, e quando a vontade se une com a ação, sem dúvida que ela pode trazer benefícios, desde que esses objetivos sejam elevados. E é o que nós pretendemos ser, né? Trazer sempre coisas boas para vocês através do racionalismo cristão. Bom, nós temos também aqui hoje o nosso tema, já comentamos, né? Falando sobre o desconhecimento e vaidade. Desconhecimento do quê? Né? Pode-se dizer da vida, né? Porque aí a pessoa acaba nutrindo a vaidade, gerando prepotência e tudo mais. Mas tudo isso nós vamos falar depois aqui e, claro, se vocês quiserem, a gente pode mostrar o vídeo sobre a normalização psíquica. Agora, queremos mostrar para vocês aqui o convite que temos para amanhã. Amanhã, reunião pública à distância do racionalismo cristão, às 19h30. E por que estamos já mostrando este convite? Porque você pode participar da nossa reunião pública à distância através do WhatsApp, mais 55 21 99722 7845, fazendo a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Pode ser que hoje aqui na nossa conversa surjam dúvidas que a gente não consiga, pela velocidade do programa, pelo tempo, enfim, responder. Então você pode perguntar e amanhã a gente responde na nossa reunião pública à distância do racionalismo cristão a partir das 19h30. Esta reunião é transmitida tanto, você pode participar tanto pelo Zoom, está aí na tela a ID e a senha, menos para o pessoal da Rádio A Razão, não é? Que ainda não tem imagem, mas também pelo YouTube e pelo Facebook. Então, vocês podem participar aqui da nossa reunião pública à distância. Fica aqui o nosso convite. Bom, voltando então ao nosso tema, desconhecimento e vaidade, mais cedo a gente recebeu aqui algumas mensagens, né, do pessoal e pessoal que nos acompanha aqui. E o Gilson lá da filial Santo André diz que os seres humanos, por desconhecerem a transcendência da vida, acabam se iludindo
com o que o planeta oferece materialmente e, consequentemente, muitos se tornam vaidosos e acabam cometendo grandes débitos a serem resgatados. Portanto, é necessário que as pessoas busquem raciocinar para se esclarecerem espiritualmente e assim deixarem a vaidade de lado e seguirem o caminho da evolução espiritual. Antônia do Rosário, lá da Holanda, ela traz aqui da página 100 do livro A Vida Transcendente, editado pela Sede Mundial do Racionalismo Cristão, o texto que nos diz o seguinte: quanto mais o ser humano conhece a realidade transcendente que o envolve, tanto mais conhece a si mesmo na sua condição de espírito, de posse de um corpo físico denso, em contínua evolução. Nesse processo, seu senso crítico torna-se cada vez mais intenso, opondo-se e, portanto, para a grande distância que o separa do saber absoluto. A pessoa espiritualmente esclarecida tem consciência de suas limitações e se esforça para obter conhecimentos que lhe devolvam a capacidade reflexiva e possibilitem a formação de um pensamento coerente e lógico a respeito da vida e sua finalidade evolutiva. Em sentido contrário, a história mostra a existência de seres humanos pretensiosos que se dizem possuidores de elevados saberes e, no entanto, perdem-se no atoleiro da vaidade, sem perceberem o ridículo a que ficam expostos. Fantástico esse texto do livro A Vida Transcendente, que ela extraiu aqui da página 100. E olha que coincidência, a Fátima Brito, que está na ilha de São Vicente, ela é da Bélgica, está na ilha de São Vicente, em Cabo Verde, e ia participar hoje da reunião de militantes lá do Alto de Santo Antônio, como é chamado carinhosamente a filial Ilha de São Vicente, cujo dirigente geral é o nosso estimado Antero Felipe dos Santos. Ela também trouxe um trecho aqui do livro A Vida Transcendente, só que da página 6, falando do Luiz de Matos, dizendo que ele, ao codificar o racionalismo cristão, possibilitou à humanidade reconhecer-se como um conjunto espiritual que evolui mediante experiências práticas de natureza física. O mestre humanista ensejou aos estudiosos da filosofia espiritualista, racionalismo cristão, compreender a necessidade do concomitantemente desenvolvimento espiritual e intelectual. Entende-se assim que as pessoas com maior acesso a bens materiais, ao se cristalizarem nos seus prazeres mundanos, acabam por se privar dos bens espirituais que têm muito mais valor. Os intelectuais que não levam em conta a realidade espiritual do viver terreno e, por consequência, concentram a atenção nos seus efeitos físicos, reduzindo a observação fenomênica apenas ao critério coletivo, distanciam-se do autoconhecimento e das respostas para questões transcendentes de magna relevância. Apartado do esclarecimento espiritual, o conhecimento intelectual não passa de um labirinto no caminho evolutivo, onde se destaca o nexo indivisível entre espiritualidade e intelectualidade. Olha só que fantástico! E coincidência que não existe, né? As duas, a Antônia do Rosário e a Fátima Brito, trouxeram do livro A Vida Transcendente, uma da página 100 e a outra da página 6, esses comentários. Muito bom, parabéns aí pela pesquisa, isso nos enriquece a todos que estão aqui nos acompanhando. E aí, vocês já votaram aí? A vaidade é o motor principal das identidades baseadas em projeções digitais? Sim ou não? O que vocês acham? Pessoal, não patina não, hein? Pensa aí, a vaidade é o motor principal das identidades baseada em projeções digitais? O que é projeções digitais? Né? As mídias sociais. Então, o que vocês acham? Votem, mas votem com consciência, como diz aí um amigo nosso. Bom, nós queremos também mostrar para vocês aqui o vídeo que foi preparado diríamos nós, em continuidade ao vídeo que apresentamos há 2 semanas atrás aqui sobre o desequilíbrio psíquico com o auxílio da inteligência artificial. E hoje vamos aqui, se vocês quiserem, nós vamos apresentar o vídeo Normalização Psíquica. Vocês estão
a fim de assistir esse vídeo? Diga aí se vocês querem, a gente projeta o vídeo para vocês. Bom, enquanto isso, nós já temos o jornal A Razão do mês de março, gente. E o jornal... Aliás, por falar em março, hoje, dia 11, é dia de aniversário de nascimento de Roberto Dias Lopes. Roberto Dias Lopes, que foi vice-presidente do Racionalismo Cristão, num longo período da gestão Antônio Cotas, foi o construtor da atual sede do Racionalismo Cristão, a sede mundial do Racionalismo Cristão, né? Projetada e idealizada para ser a sede mundial do Racionalismo Cristão e inaugurada em 1956 e foi construída sob a orientação, a presidência da comissão de construção por Roberto Dias Lopes. Então, nossa lembrança aqui carinhosa a este grande mestre da espiritualidade, Roberto Dias Lopes. Bom, mas querem ver o vídeo, né? Estou vendo aqui que vocês estão querendo ver o vídeo. Vamos lá então. Vamos mostrar o vídeo para vocês sobre a normalização psíquica. Vamos lá? Racionalismo cristão. Normalização psíquica, equilíbrio mental e espiritual. A normalização psíquica é essencial para a nossa felicidade. Mas como podemos alcançá-la? Sente a mente sobrecarregada, falta tempo para tudo, tem muitas coisas para fazer e por vezes nem consegue pensar direito? Tem dificuldade em organizar, manter a calma e a serenidade no seu dia a dia? No vídeo de hoje, vamos falar sobre a normalização psíquica e como podemos alcançá-la, através do esclarecimento espiritual que o racionalismo cristão proporciona. O comportamento do ser humano está diretamente relacionado com o seu desenvolvimento espiritual, e reflete o que está gravado no seu corpo fluídico, ao longo das várias existências. Quando nos afastamos dos valores morais, e nos deixamos levar por pensamentos negativos, vícios e perturbações, a nossa saúde psíquica fica comprometida. Mas como querer é poder, a boa notícia é que há um caminho para poder recuperar o equilíbrio e assim conseguir a normalização psíquica. A normalização psíquica acontece quando disciplinamos os nossos pensamentos e nos conectamos a vibrações superiores. Com a prática diária da limpeza psíquica, conseguimos afastar influências negativas e fortalecer o espírito, para enfrentar o dia a dia com mais equilíbrio. É fundamental reeducar os pensamentos, evitando a maledicência e a negatividade. É importante praticar boas ações, pois as boas ações elevam a nossa sintonia vibracional. É valioso participar das reuniões públicas numa casa racionalista cristã, onde campos vibracionais superiores auxiliam na harmonização mental e espiritual. Juntos, esses hábitos contribuem para um espírito mais forte e uma paz interior duradoura. A normalização psíquica é um processo que exige esforço e disciplina, mas os resultados são muito benéficos. Quando aprendemos a dominar os nossos pensamentos e agir com consciência, nos tornamos mais equilibrados, saudáveis e felizes. O equilíbrio mental e espiritual é uma escolha diária. Pequenas mudanças constantes podem transformar seu bem-estar de forma duradoura. Racionalismo cristão. Fortalece, esclarece, espiritualiza. Gostaram?
Claro que sim, né? Muito esclarecedor esse vídeo. E olha, uma notícia para vocês. A partir das 22 horas, agora são 20 horas e 23 minutos, faltam poucos segundos para isso. Então, daqui a pouco, menos de 1 hora e 38 minutos, esse vídeo já vai estar disponível no nosso canal no YouTube, na playlist divulgação. E aí vocês podem pegar o link e mandar para os seus filhos, netos, amigos, pais, tios, avós, enfim, porque ele é para todas as pessoas, não é? Então, vocês nos ajudam a divulgar esses ensinamentos e, mais do que isso, nos ajudam as pessoas a se reequilibrarem, a se normalizarem psiquicamente, porque muitas vezes as pessoas acham que existe a pílula da felicidade, não é? E vão atrás dela. Isso é um ledo engano, não é? Vicia, traz problemas. Nada contra tratamentos que possam minorar o sofrimento do ser humano, mas somente o esclarecimento espiritual, a disciplina de vida é que realmente vai trazer o equilíbrio espiritual, como nos ensina o racionalismo cristão. Bom, eu tinha prometido para vocês o jornal A Razão do mês de março, né? As manchetes, pelo menos, mas acabou que vocês preferiram aqui primeiro o vídeo esclarecedor aqui do equilíbrio psíquico, da normalização psíquica. Então agora para vocês o jornal A Razão do mês de março, que já está, desde o começo do mês, no nosso portal arrazão.org. Vamos lá? Leia no jornal A Razão deste mês de março. Como se formam e ficam os medos. Entenda as ocorrências ligadas à mediunidade. Desequilíbrio psíquico alcança médiuns dominados. Para onde vai o espírito quando o corpo físico falece? Seja determinado para afastar os pensamentos indesejáveis. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Adotar os ensinamentos do racionalismo cristão torna mais fácil a vida. Em sábias palavras, Maria Cotas. De onde vêm os bons exemplos? Na sessão Olá, caro leitor, Gilberto Silva, presidente do Racionalismo Cristão. Como buscar a aliança mais sadia entre corpo e espírito? A razão criança e a bela e a fera. Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão. O único no mundo a veicular a autêntica espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão. Jornal A Razão, acesse o site, o portal ou o jornal digital, como queiram, www.arrazão.org. Só assuntos do máximo interesse para o esclarecimento, para o fortalecimento espiritual, não é? Que muitas vezes as pessoas têm dúvida sobre mediunidade, têm dúvidas sobre uma porção de assuntos que estão tratados aí, né? O que acontece quando o espírito deixa o corpo físico, enfim. Jornal A Razão, inclusive o Jornal A Razão Criança, né? Que é coordenado pela Tarsila Prates, sem dúvida muito agradável, muito lúdico e, ao mesmo tempo, muitas coisas engraçadas. Criança tem cada uma, né? Bom, mas vamos em frente. Olha,
na próxima sexta-feira, nós estamos esperando vocês na nossa reunião pública presencial. Nada substitui uma reunião presencial do racionalismo cristão. Então, venham, participem, tirem suas dúvidas, não saiam da casa racionalista cristã que você frequenta com dúvidas. Se você ainda não frequenta, procure saber o endereço da casa mais próxima. Entre lá no nosso site racionalismocristão.org ou mande aqui um WhatsApp para o nosso mais 55 21 99722 7845 e você então poderá participar das nossas reuniões públicas presenciais. Aqui na sede mundial, a nossa reunião da sexta-feira que vem, né, como sempre, começa às 19h30, as portas são abertas às 19 horas, estacionamento franqueado a todos, aqui na rua Jorge Rude, 119, perto do Maracanã. Essa rua começa bem pertinho da UERJ, bem pertinho ali do Hospital Pedro Ernesto, que fica logo no início do Boulevard 28 de Setembro. E você, então, tem ali a rua Jorge Rude, mas querendo estacionar, dá a volta no quarteirão, estaciona aos fundos da nossa sede mundial. Todos são recebidos em todas as casas racionalistas cristãs com muita alegria espiritual, com muito acolhimento, e nós visamos ajudar, esclarecer as pessoas. Bom, mais cedo nós mandamos aí para vocês um link, não é? Ou melhor, um link, uma tela falando sobre a nossa crônica, e o tema é grande equívoco. Que equívoco é esse? Bom, ao se atribuir a conquista da felicidade exclusivamente aos bens materiais, admite-se que ela será sempre fugaz, ou seja, efêmera, não é? E o que é um grande equívoco. Então a gente vai explicar isso melhor através da nossa crônica, que esperamos que vocês gostem, e também a gente falando onde vocês podem comprar a felicidade. Prestem atenção. Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre grande equívoco. Iniciamos esta reflexão com uma afirmação que, estamos certos, ninguém duvidará. Se a felicidade pudesse ser comprada, os melhores marqueteiros do mundo já a teriam transformado no mais irresistível dos produtos. Haveria campanhas publicitárias emocionantes, slogans inspiradores e anúncios promissores. Compre agora e seja feliz para sempre. Ofereceriam descontos para os primeiros compradores, brindes para os mais fiéis e garantia de satisfação que, em caso de insucesso, permitiria a troca por uma nova versão, melhorada, repaginada e supostamente definitiva. E claro está, ainda assim, haveria insatisfeitos. Será quase um postulado lembrar que a contemporaneidade nos legou muitas comodidades, mas também alguns artifícios bem elaborados e convincentes meias-verdades. Entre eles, destaca-se a ilusão de que a felicidade é uma consequência natural da posse, de bens, de status, de poder. Para muitos, a conquista de um estado de contentamento seria apenas uma questão de tempo e esforço direcionado ao ter e não ao ser. Quando alcançassem determinado patamar financeiro, quando possuíssem aquela casa imponente, quando vestissem as grifes desejadas, quando desfrutassem dos prazeres reservados a poucos. O problema começa quando essas metas são atingidas e, paradoxalmente,
a sensação de vazio persiste e muitas vezes se amplia. Pensemos em um caso que não nos exigirá grande esforço de imaginação, pois ecoa amplamente na realidade atual. Um homem de negócios bem-sucedido, habituado ao aplauso social e aos símbolos de prestígio que o distinguem. Seu relógio europeu não é um mero instrumento para medir o tempo, é uma insígnia de status. Seus jantares em restaurantes badalados não se limitam a agradar ao paladar refinado, são rituais silenciosos de pertencimento a uma casta privilegiada. Suas viagens ao exterior não são apenas lazer, são narrativas meticulosamente construídas para impressionar. No entanto, ao retornar para casa, num espaço que deveria ser um refúgio de paz, descalça os sapatos italianos e sente um peso estranho, uma inquietação na alma, um vazio que o luxo não preenche. Há algo que escapa, que não pode ser traduzido em cifras nem compensado por novas aquisições. É um silêncio incômodo, uma ausência difícil de nomear. Afinal, não foi para isso que trabalhou tanto? Por que então não se sente pleno? A resposta, embora desconfortável, é simples. A felicidade não se submete às leis do mercado e aos imperativos da ambição. Ela não é um bem que se possa adquirir, uma equação que se resolva com números e cifras. Quem deposita nela expectativas materiais descobre cedo ou tarde sua natureza fugidia. Cada nova aquisição gera um entusiasmo breve, um brilho momentâneo que logo se apaga diante da necessidade de uma nova fonte de satisfação. E assim, instala-se um ciclo perverso. Compra-se não pelo prazer de possuir, mas pela ânsia de calar o desconforto de um vazio que não se sabe preencher. Como se libertar desse engano? Pela vivência cotidiana dos princípios da espiritualidade. Princípios que, longe de depreciar o ser humano, elevam-no a um plano mais elevado, proporcionando-lhe sensibilidade e abertura ao transcendente, valores que, por si só, o distinguem e o aproximam da verdadeira felicidade. E essa felicidade genuína, ao contrário da que se busca nos bens efêmeros, nasce do cultivo de virtudes sólidas, como o bem-querer, a empatia, o amor à família e a valorização das amizades. Esses laços imateriais formam a verdadeira riqueza, um tesouro que, em vez de desgastar, cresce com o tempo e jamais poderá ser tirado pelas incertezas da vida, tampouco perderá seu brilho. Cabe ressaltar, todavia, que a matéria em si não é perversa ou deve ser desprezada. Seria ingênuo romantizar sua carência. A vida humana precisa de certo grau de conforto e segurança e até mesmo de pequenos prazeres materiais. O problema surge quando a posse deixa de ser um meio e se torna um fim, quando a identidade se define pelo que se tem e não pelo que se é. Essa lógica insaciável não se limita ao dinheiro. Há quem a projete nos relacionamentos, na busca incessante por reconhecimento, na necessidade compulsiva de validação externa. Hoje, o palco privilegiado dessa dinâmica são as redes sociais, onde cada postagem é uma vitrine e cada curtida uma moeda simbólica de aceitação. Vive-se mais para ser visto do que para ser compreendido. E, como na posse material, a busca pela aprovação alheia também se revela um poço sem fundo. Nunca há aplausos suficientes para silenciar a dúvida íntima sobre o próprio valor.
Diante disso, o que nos resta? Uma negação completa do mundo material? O abandono dos prazeres e conquistas? Não, definitivamente. A verdadeira emancipação está no ajuste de perspectiva, usufruir sem depender, possuir sem ser possuído, compreender que os bens são transitórios e que seu valor real reside no significado que lhes atribuímos. Uma casa pode ser apenas um espaço físico ou um refúgio onde se constroem afetos. Um relógio pode ser um símbolo de status ou simplesmente uma ferramenta útil. No mesmo objeto, dois mundos distintos. Com certeza, o grande equívoco existencial não está em possuir, mas em acreditar que o que se possui define o que se é. Os bens podem ser tomados, os aplausos cessam, a moda muda, a juventude se desfaz, mas há riquezas que resistem, a serenidade de quem nada deve a ninguém, a satisfação de uma vida vivida com propósito, a liberdade de não depender do olhar alheio para se sentir inteiro. Eis a única fortuna que não sofre com crises, que não desvaloriza com o tempo e que, uma vez conquistada, jamais poderá ser perdida, o esclarecimento espiritual que desejamos que todos alcancem e pelo qual não medimos esforços para divulgarmos o racionalismo cristão. Ora, definitivamente, o verdadeiro triunfo do ser humano não é sobre os outros, mas sobre as ilusões que o acorrentam. A verdadeira posse não é de coisas, mas de si mesmo. A felicidade, esta sim, não se compra, conquista-se. E, uma vez alcançada, ninguém jamais poderá arrancá-la de quem soube, enfim, encontrá-la e absorvê-la com dignidade e retidão de caráter. Concordam com a nossa reflexão nesta crônica do dia? Esperamos que sim e que promova reflexões a todos nós sobre essa busca incessante pela materialidade, pelas coisas materiais. Nada contra, como dissemos, nós possuirmos um certo conforto, termos uma certa tranquilidade, mas há que se tomar muito cuidado com isso, não é? Bom, mas nas quartas-feiras nós temos aqui as nossas reuniões públicas à distância e amanhã não será diferente. Estaremos esperando vocês aqui, tanto pelo Zoom, quanto pelo Facebook, pelo YouTube, enfim. E você pode fazer a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, mais 55 21 99722 7845. Participe! Sem dúvida que a sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. E aí você ajuda outras pessoas a também se esclarecerem à luz dos ensinamentos do racionalismo cristão. Falar em ensinamentos do racionalismo cristão, nós temos aqui o tema central, né? Desconhecimento e vaidade. Estamos na frente aqui um pouquinho, mas acho que vocês sabem bem do que estamos falando, até porque recebemos aqui mais cedo, por exemplo, do Homero, lá de São Paulo, ele diz que todo amor, todo poder e toda beleza que decorrem da presença da espiritualidade e que poderiam ser uma magia encantadora, servindo de fonte de inspiração e de mudanças magníficas para muitos, e que possibilitariam uma aprendizagem, porque se perder com a vaidade, pode se perder quando a vaidade toma o leme, ele diz aqui. Tudo pode se perder por tão pouco. O Aribaldo fala sobre a falta do esclarecimento e o racionalismo cristão leva ao ser humano esse entender
da verdadeira vida. A Liane, lá de Oliveira, de Belo Horizonte, diz que grande parte da humanidade, se seguisse os ensinamentos do racionalismo cristão, teriam o controle de suas vidas e de suas decisões em suas mãos. E mais do que isso, também a paz entre os povos. E, claro, rechaçavam de dentro de si o sentimento vergonhoso da vaidade e se colocariam em condições de ouvir intuições vindas dos planos superiores para promover a tão sonhada paz mundial. Ela se refere àqueles que detêm o poder, não é? O Joaquim Camargo, da Sede Mundial, fala também sobre os bens materiais. Nós necessitamos para o nosso conforto e para vivermos com dignidade, pois que quando adquirimos sem controle, sem dignidade, sem consciência, de nada valem em prol da evolução espiritual. A Luísa Faria, de São João de Meriti, diz que quem mau uso faz da inteligência, do raciocínio e do autodomínio se deixa levar pela vaidade e pela ignorância do apego ao materialismo. Quando não tem conhecimento da vida transcendente, só consegue enxergar o corpo perdendo o foco da mente. Muito bom. O Antônio Carlos de Cachoeiro diz que a falta do conhecimento do processo de evolução, de como atingimos nesse processo o livre-arbítrio, né, que faz com que muitas pessoas vivam no materialismo desenfreado. A vaidade também é a falta do conhecimento do que é a vida. A Gil Tenório diz que as pessoas guiadas pelo bom senso encontram na simplicidade felicidade e regozijo. Aquelas que se apegam aos vícios estão em total desalinho com a ética e a moral, por desconhecimento dos valores transcendentes, exacerbam vaidade, atrasando o progresso espiritual. E o Emir Ceciliato de Santos diz que a vaidade, entre aspas aqui, a vaidade é o princípio de corrupção do caráter, para Machado de Assis. Para os seguidores do racionalismo cristão, o caráter bem formado não dá margem para se corromper em hipótese nenhuma. O desconhecimento da realidade da vida é que traz a desarmonia e o desequilíbrio em tudo que não leve ao bem comum. Muito bom, gente. Olha, vocês estão de parabéns, enriquecendo aqui a nossa revista semanal da espiritualidade com suas opiniões. E agora vamos então a nossa resposta, como eu costumo dizer, ao nosso tema aqui, desconhecimento e vaidade, que vamos trazer para vocês. Esperamos que vocês apreciem. Vamos lá? Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre desconhecimento e vaidade. Introdução. Muitas pessoas, deslumbradas pelo brilho enganoso das aparências e pela fama das falsas promessas, entregam-se a uma vida materializada e cheia de estímulos superficiais, na esperança de encontrar segurança e sentido. No entanto, esse refúgio é ilusório, um castelo de areia vulnerável às marés do vazio existencial e às traiçoeiras ondas do desequilíbrio psíquico. O apego à matéria e às sensações efêmeras fundamenta-se em dois pilares ocos: o desconhecimento da verdadeira essência da vida e a vaidade, que aprisiona o ser humano na tirania das aparências e da posse. Movidos por essa dupla cegueira, incontáveis indivíduos correm incessantemente atrás de ilusões, confundindo o transitório com o essencial. Assim, sem perceber, afastam-se do que sustenta e interpenetra silenciosamente toda a realidade, a espiritualidade. Nessa perspectiva, à luz da espiritualidade defendida pelo racionalismo cristão, procuraremos apresentar nesta reflexão o verdadeiro sentido da existência humana neste mundo de aprendizado e os caminhos que conduzem a uma existência mais autêntica e plena. Vastidão e poder. Aquele que desconhece o poder dos atributos espirituais que lhe são inatos acaba por reduzir sua existência
à busca incessante por bens materiais e por experiências irresponsáveis, muitas vezes de consequências amargas. Como um viajante que se contenta em colecionar bilhetes de trem sem jamais apreciar a paisagem, o materialista procura saciedade na posse, sem perceber que sua fome é de outra ordem. O mundo material oferece uma ilusão de plenitude e, como um gole de água salgada, apenas intensifica a sede. Quanto mais se consome, mais se é consumido. Quanto mais se possui, mais se é possuído. Na ânsia de preencher o vazio interior, o materialista mergulha em um ciclo interminável de desejo e frustração, sem perceber que a verdadeira saciedade não se encontra no acúmulo, mas na descoberta de um propósito que transcenda o efêmero e ressoe com a essência do ser. Identidade frágil. A vaidade age como um arquiteto iludido que ergue arranha-céus sobre um terreno instável. O desejo por reconhecimento transforma objetos em troféus e status em moeda de troca para a aceitação social. O ser humano passa a medir seu valor pelo olhar alheio e sua identidade se torna um castelo de cartas pronto a ruir ao menor sopro da mudança. Um exemplo atual para o qual temos frequentemente alertado é o fenômeno das redes sociais. Quantos se angustiam pela ausência de curtidas e reações, confundindo a projeção digital com a realidade? Essa busca por validação digital nada mais é do que a vaidade adaptada ao século XXI. Uma vitrine em que a alma vazia se veste de pixels e filtros. Contudo, a armadilha da vaidade não se limita ao universo digital. Ela infiltra-se nas relações abstratas e na busca incessante pela aparência de felicidade e sucesso, tornando a vida um palco onde se encena mais do que se vive. Cada conquista se torna efêmera, exigindo novos aplausos e novas provas de valor, de modo que o ser humano se torna prisioneiro da própria imagem. Quanto maior o esforço para manter a ilusão, mais frágil se torna a estrutura que a sustenta. No fundo, a vaidade é uma máscara que oculta a insegurança e o medo do vazio. Libertar-se desse ciclo exige um olhar para dentro, um reencontro com a própria essência, onde o verdadeiro valor não se mede por aparências, mas pela autenticidade do ser. Afinal, quando a necessidade de validação externa se dissipa, a pessoa encontra um alicerce mais sólido, aquele que não desmorona com o julgamento alheio, mas se fortalece na verdade que carrega dentro de si. Triste combinação. A combinação entre o desconhecimento e vaidade cria um mecanismo voraz. Como um hamster em sua roda, o ser humano corre sem sair do lugar, acreditando que a próxima aquisição ou conquista finalmente trará o contentamento. O luxo, não raras vezes, pode ser comparado a um restaurante que serve pratos belíssimos, mas sem sabor, nunca satisfaz. Assim, a inquietação cresce, perpetuando a insatisfação. A contradição desse ciclo é que, quanto mais se tem, mais se deseja. A posse de um bem, que antes parecia a chave da felicidade, logo perde seu encanto, dando lugar a uma nova meta, um novo objetivo de desejo. O que era visto como essencial revela-se insuficiente, e o vazio interno, em vez de ser preenchido, apenas se expande. Essa dinâmica não se restringe apenas ao consumo material. Ela se infiltra nas ambições profissionais e até mesmo nas experiências que deveriam ser fontes genuínas de prazer e realização. Insaciabilidade. A insaciabilidade não é uma falha ou defeito do mundo, mas um sintoma da desconexão interna.
Enquanto se busca satisfação no que é passageiro, ignora-se a única fonte capaz de trazer plenitude, o encontro com a própria essência a partir do esclarecimento espiritual. Libertar-se das malhas do materialismo não significa renunciar aos bens materiais ou às conquistas profissionais, mas compreender que nada fora de nós poderá suprir aquilo que só pode ser preenchido pelo autoconhecimento, pela autoconsciência e por uma conexão mais profunda com a vida em todas as suas dimensões e possibilidades, como nos ensina o racionalismo cristão. Esclarecimento espiritual, a chave para vencer o materialismo que desestabiliza o ser humano e a coletividade, está no autoconhecimento e na reavaliação dos valores, pois ambos são resultados do esclarecimento espiritual. Sem essa base, o ser humano permanece preso a uma busca incessante por satisfação externa, incapaz de perceber que a verdadeira plenitude nasce de experiências autênticas e conexões significativas. Nossos estudos filosófico-espiritualistas reiteram essa verdade, demonstrando que a reflexão sobre a fragilidade da matéria e o cultivo de um propósito maior são passos fundamentais para romper com a ilusão do materialismo. Por isso, incentivamos continuamente essa transformação e estamos sempre prontos a oferecer apoio e fortalecimento àqueles que decidem trilhar esse caminho. Afinal, não há maior satisfação do que caminhar com as próprias pernas e descobrir por si mesmo a riqueza de uma vida guiada por valores mais elevados. Conclusão: a sociedade contemporânea frequentemente induz à falsa crença de que a felicidade pode ser comprada, quando, na realidade, ela se conquista por meio da consciência dos deveres cumpridos em harmonia com os princípios da espiritualidade. Como o sol que brilha independentemente das nuvens passageiras que tentam encobri-lo, a plenitude da vida não está na posse de bens efêmeros, tampouco em aventuras afetivas ou experiências passageiras, mas na essência do que realmente somos. E o que somos? Força e matéria, espírito e corpo físico, nos disse Luiz de Matos. Ou, se preferirem, em um tom mais poético, seres espirituais em um curso de aperfeiçoamento neste mundo de escolaridade. Vejam como a espiritualidade é bela. Ao estudá-la com critério e racionalidade, tornamo-nos capazes de compreender que aquele que supera a vaidade e se abre ao conhecimento de sua própria essência encontra uma riqueza que jamais poderá ser destruída pelo tempo ou pela opinião alheia: a sabedoria, a empatia e a verdadeira liberdade. Esse é o tesouro que desejamos que todos alcancem, conservem e ampliem ao longo de suas jornadas. Muito obrigado. A espiritualidade é um tesouro e o racionalismo cristão coloca esse tesouro em nossas mãos. Basta que nós queiramos colocá-lo em prática no nosso viver. Bom, vamos então à orientação de Humberto Rodrigues que escolhemos para hoje, para a nossa ampliação da nossa espiritualidade.
Vamos lá? Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Os sofrimentos devem ser serenamente encarados como lições naturais que a vida impõe aos habitantes do planeta Escola Terra. Muitos sofrimentos decorrem da aplicação das leis evolutivas, como a lei das múltiplas existências, ao envolverem parentes e amigos quando ocorre o término da existência física de uma pessoa. Outros são consequência da lei de causa e efeito, quando o ser humano colhe, no devido tempo, frutos ruins em razão das más ações que semeou durante a vida, e tantos diferentes exemplos que poderíamos dar. O racionalismo cristão afirma com segurança que os sofrimentos representam oportunidades de crescimento espiritual. Tudo passa neste mundo, pois não há angústia tão avassaladora que seja eterna, não há dor moral tão grande que não possa ser superada com o passar do tempo, não há tristeza tão profunda como a morte de um ente querido que não possa ser substituída pelo sentimento positivo da saudade, que traz à tona a benéfica convivência que se foi, as boas experiências aproveitadas, a lembrança dos bons momentos cotidianos. O viver na Terra pode ser muito agradável e proveitoso, desde que se enxergue a beleza da espiritualidade em todas as coisas que ela oferece ao gênero humano. Os sofrimentos podem acabar ou ser minimizados pela atitude mental positiva de quem passa por situações aflitivas. As pessoas que se desesperam, que se enchem de pessimismo ou se acovardam no enfrentamento das dificuldades, ficam psiquicamente enfraquecidas ao atraírem a má influência espiritual existente na atmosfera fluídica do planeta e recebem suas intuições de derrota. Nesse caso, é importante que elas reservem momentos de autorreflexão sobre o que lhes dificulta o raciocínio, enfraquece a vontade e desestabiliza o domínio próprio, para, em seguida, fazerem a limpeza psíquica diária, desligando-se de todas as coisas materiais que as prendem a este mundo, a fim de alcançarem com sua concentração no significado das irradiações campos mais elevados de espiritualidade, deles recebendo boas intuições ao se fortalecerem com os eflúvios das forças superiores. É fundamental que as pessoas sigam de cabeça erguida pela estrada da vida, com os pensamentos elevados, disciplina e método, exercendo o poder da vontade contra vícios de qualquer espécie, inclusive o da maledicência, contra, enfim, as falhas de conduta, que acabam por fazer com que contraiam mais dívidas espirituais, como costumamos dizer, a serem saudadas na existência em curso ou nas vindouras. Pensamentos negativos jamais poderão auxiliar os seres humanos na superação de seus sofrimentos. Só os positivos, sempre voltados para a prática do bem. Observem quanto a humanidade progrediu em termos materiais ao longo da história, produto da sua lenta, mas sempre crescente e contínua evolução espiritual, como vem ocorrendo com o racionalismo cristão, que se expande a olhos vistos, seja com novas casas racionalistas cristãs e seus novos militantes espiritualistas, com o acesso às mídias sociais ou com assistentes mais assíduos às reuniões públicas. Podemos concluir que as pessoas já esclarecidas vibram seus pensamentos voltados para o bem dos seres humanos em geral,
a fim de que também despertem para a espiritualidade e compreendam o que são como parcelas da inteligência universal, porque a humanidade progride em conjunto, haja vista o desenrolar da história do mundo, até chegar à idade contemporânea. Os aspectos que envolvem as concepções transcendentes da vida na Terra são aos poucos desvendados por um número cada vez maior de pessoas, em razão da tarefa diuturna das forças superiores no fortalecimento e esclarecimento da humanidade, para que se torne mais espiritualizada, pois cada ser humano percorre a própria trajetória evolutiva em consonância com o seu grau de espiritualidade. Tendo em vista o que esclarecemos, sugerimos que todos cresçam em espiritualidade estudando o racionalismo cristão. Os problemas do mundo físico são pequenos diante da grandeza do todo universal, diante do potencial de atributos do princípio inteligente que cada ser humano em evolução neste planeta tem em sua essência espiritual, caso os aprimore no cotidiano ao utilizar a força que traz no âmago em seu benefício e dos semelhantes. Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Bem, amigos, chegamos ao final aqui da nossa revista semanal da espiritualidade, mas não sem antes convidá-los para juntos estarmos amanhã, a partir das 19h30. Cheguem um pouquinho mais cedo aqui em nosso canal do YouTube, nossa página no Facebook e também, por que não dizer, através do Zoom. Mas antes queremos dar, aqui antes de encerrar mesmo, queremos dar a resposta à enquete. A vaidade é o motor principal na construção de identidades baseadas em projeções digitais? E afirmamos que sim, não é? Num dos trechos que nós colocamos no na nossa reflexão sobre o tema, nós dissemos: essa busca por validação digital nada mais é do que a vaidade adaptada ao século XXI, uma vitrine em que a alma vazia se veste de pixels e filtros. É isso. Bom, até amanhã, grande abraço, bom descanso, muito obrigado pela companhia, forte abraço a vocês, saúde, paz, alegria e até a volta.